Olá, meu nome é Mariana Fernandes e meu trabalho é composto pela Denise Maciel, a Fabiane Oliveira e o Miguel Lucas. O nosso trabalho sobre os sentidos do trabalho é um projeto para realizar uma pesquisa com os profissionais da educação, mais especificamente profissionais da área de ensino fundamental, buscando entrevistas com profissionais tanto do setor privado quanto público. O presente trabalho tem o intuito de analisar quais os sentidos e significados que os profissionais atribuem ao seu trabalho. Para isso, escolhemos o universo educacional. Seriam entrevistados 4 professores de escolas particulares e 4 professores atuantes nas escolas públicas da cidade do Rio Grande. Boa noite. Eu vou falar sobre o referencial teórico e eu começo dizendo que Tolfo e Piccinini, em 2007, fazem um compilado de diferentes autores para explicar a temática sentido do trabalho. Elas começam falando sobre o significado de sentido de trabalho e da proximidade que possuem a palavra sentido com a palavra significado. Nesse contexto, as autoras remetem à palavra sentido com a psicologia ou a sociologia do trabalho. Para tanto, após analisar os estudos já realizados na área, as autoras concluem que os sentidos e significados do trabalho são um construto psicológico considerado multidimensional e dinâmico, decorrente da interação de variáveis pessoais e sociais relacionadas ao trabalho. Em 2016, Pereira e Tolfo realizam então uma revisão literária sobre o assunto, no qual elas iniciam dizendo que o sentido e significado do trabalho remetem a diversas abordagens, bem como as bases epistemológicas diferenciadas. Elas falam ainda da falta de consenso na utilização do assunto, e em especial na psicologia, pelo fato da dificuldade de encontrarem um conceito. Nesse sentido, as autoras utilizam pontos de vista diferentes de autores e então conclui que sentidos e significados do trabalho são fenômenos complexos e multidisciplinares que interessam a várias áreas do conhecimento, em especial a psicologia. Apesar dessa falta de consenso por parte da psicologia, a variedade de matrizes teóricos epistemológicas sobre sentido e significado do trabalho contribui para o desenvolvimento da psicologia enquanto ciência. Essas possibilitam a evolução histórica da construção do conhecimento na área e são bases para a definição de conceitos contemporâneos sobre significados e o sentido. Pereira e Tolfo mencionam, entre os outros vários autores, Morin e Oliveira et al., no qual eles vão relacionar os estudos entre os dois. Morin, Tonelli e Pioplas, em 2001, fazem uma pesquisa sobre o sentido do trabalho com estudantes de ensino superior brasileiros. Elas fazem uma comparação com o estudo realizado por Morin no Canadá em 2002. Nesse estudo, as autoras analisam o sentido do trabalho através de 3 dimensões: a dimensão individual, dimensão ocupacional e dimensão social. De encontro a esse estudo, Oliveira et al., em 2004, destaca que o trabalho que tem sentido deve ter objetivos claros e seu resultado deve ser valorizado por aqueles que o realizam. Possibilitar autonomia na administração das atividades, favorecendo aqueles que os executam. Bom, nesse slide nós trouxemos a tabela de dimensões do sentido do trabalho, demonstradas por Oliveira, que são as dimensões que nós vamos utilizar durante o trabalho. Aqui estão a dimensão individual, organizacional e social. No âmbito do nosso trabalho, a dimensão individual seria a percepção de cada professor quanto ao seu trabalho, a dimensão organizacional do seu trabalho quanto à escola,
aonde ele está inserido. E a dimensão social seria a relação do seu trabalho com a sociedade. Agora, falando um pouco sobre a metodologia, o nosso instrumento foi pensado para uma pesquisa tipo qualitativa. O instrumento será a entrevista, baseado em um roteiro semi-estruturado. Nós optamos por um roteiro semi-estruturado, pois, caso seja necessário fazer alguma alteração, com o intuito de adquirir mais informações do entrevistado ou para melhor compreensão, podemos fazer isso no momento da entrevista. E, após fazer a entrevista e recolher os dados, as respostas dos entrevistados, vamos fazer a análise das respostas com o método de análise de conteúdo. E vamos utilizar as 3 dimensões citadas no referencial teórico para fazer essa análise. O nosso instrumento inicia então com as perguntas relacionadas à dimensão individual, citado por Morin e também futuramente no trabalho de Oliveira, mas seguindo as variáveis ali propostas por Oliveira. A primeira delas seria: você acredita que o seu trabalho pode transformar a vida de seus alunos e de qual forma? Essa pergunta ela tem o objetivo de encontrar no discurso do professor informações que permitam analisar se ele encontra coerência no seu trabalho, se ele acredita no trabalho que ele está fazendo, seguindo a variável dentro da dimensão individual. A segunda pergunta seria: em relação ao conteúdo programático enviado para os professores, você entende a metodologia, o objetivo e a forma como está estruturado, ou somente a parte na qual você necessita aplicar em aula? Você acredita que o conteúdo é justo e eficaz em sua totalidade, ou tem críticas a ele? Essa pergunta tem o objetivo de ajudar o pesquisador a entender se o professor tem clareza quanto aos objetivos do seu trabalho e se entende como o seu trabalho se completa com os dos outros professores. Essa pergunta foi pensada ali na variável da alienação, citada por Oliveira, porque a gente quer descobrir, se quando o professor ali recebe conteúdo programático das disciplinas, do conteúdo que ele tem que aplicar nas suas aulas, se ele entende como a parte dele vai se encaixar com os outros professores, e como isso vai trazer o resultado final, na formação do aluno. E se ele entende a parte como um todo, não somente a parte a qual ele faz todos os dias. A terceira pergunta é se o professor sente que o trabalho dele é desafiador, se ele consegue perceber o desenvolvimento dele como profissional e em que momentos ele identifica essa evolução, em que momentos ele percebe essa evolução. E essa pergunta ela tem a intenção de captar informações que permitam o pesquisador analisar se o professor encontra a possibilidade de desenvolvimento e crescimento no seu trabalho. A quarta pergunta seria: você encontra um conforto financeiro através da remuneração do seu trabalho que permita atender às suas necessidades básicas pessoais, lazer, saúde, educação? Você acha justa a sua remuneração em relação à sua formação e rotina de trabalho? Essa pergunta ela foi pensada com o objetivo de compreender se o profissional ali da educação, o professor, ele acha justo, depois de ter toda a seu investimento, na sua formação, o desgaste, durante ali a formação profissional, se o trabalho que ele realiza, todos os dias, equivale à remuneração que ele recebe, se é justo, se ele acha que está de acordo. E, além disso, entender se, ainda que não seja justo, se a remuneração ela é compatível com
a economia atual, se ela atende às necessidades básicas pessoais, pelo menos, que um ser humano qualquer tem, né? E é isso. Como funciona a elaboração das atividades propostas? Qual o grau de liberdade que você possui quanto à forma como realiza o seu trabalho? No que tange à organização do trabalho, essa pergunta tem como objetivo perceber se o profissional possui autonomia no processo de criação. Se ele pode modificar, montar o seu próprio material de acordo com aquilo que ele acredita ser mais relevante para a turma que está sendo aplicada, se existe uma ordem para isso, se ele pode modificar essa ordem até em função do avanço, né? Que é uma coisa que muda de aluno para aluno, de turma para turma, né? Se ele tem essa liberdade para pensar e criar. Em que medida você consegue perceber o nível de contribuição do seu trabalho para a comunidade escolar? No que tange à utilidade, né? Essa pergunta tem o objetivo de compreender se o trabalhador considera útil o seu trabalho no ambiente em que ele atua. Se suas ideias, sua formação contribuem com as expectativas da escola. Qual o seu sentimento em relação à sua responsabilidade como educador? Essa pergunta tem como objetivo investigar o quanto o profissional percebe que o seu trabalho agrega valor e contribui para a esfera educacional. O quanto ele sente que os resultados obtidos através das suas criações corroboram com a qualidade do ensino e a formação desses alunos. Existe oportunidade de interação com os demais professores e profissionais para a elaboração das atividades e rotinas do trabalho escolar? Essa pergunta tem o objetivo de entender como se estabelecem as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Se existe contato entre profissionais de outras áreas a fim de promover melhorias de maneira geral dentro da escola, seja dentro ou fora da sala de aula. E assim, né, percebendo se o profissional se sente como parte integrante de um grupo ou se o seu trabalho atua de uma maneira isolada. Agora falando um pouco sobre as perguntas em questão à dimensão social, a primeira que nós pensamos em realizar foi: sendo professor, você acredita na sua importância para a mudança na vida dos seus alunos e na sociedade como um todo? Com o seu trabalho, você acredita que está construindo uma sociedade melhor? Com essa pergunta, nós buscamos compreender quais os valores que os profissionais da educação acreditam passar para os alunos e qual eles consideram ser a sua importância para uma sociedade melhor. Já a segunda pergunta que nós faríamos em questão à dimensão social seria se os profissionais acreditam que a sociedade valoriza os profissionais da educação. E se não, quais ações eles acreditam que deveriam ser realizadas pela sociedade quanto a esses profissionais. Então, com essa pergunta, nós buscamos compreender como o profissional se sente quanto à sociedade, entender as expectativas e soluções que os professores acreditam ser necessárias para uma melhor relação com a sociedade como um todo. A nossa última pergunta em questão à dimensão social seriam: quais você acredita que são as melhores atitudes que um professor pode tomar para uma sociedade melhor no futuro? Você consegue realizar as atitudes citadas nas suas aulas ou possui alguma dificuldade? Com essa pergunta, nós buscamos fazer com que o professor pense se está realmente realizando as melhores atitudes que ele acredita nas suas aulas e se ele não está realizando, por quê? Quais seriam essas dificuldades? E com isso, ainda com as perguntas, nós buscamos compreender se existe mais dificuldades comparando os profissionais da educação de escolas privadas e do setor público.